Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Amém? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando a palavra com vocês. Para mim é sempre uma emoção especial estar aqui, porque eu gosto de dizer que a base da minha fé, o meu caminhar com Deus e a da minha família hoje começou com um propósito maior aqui na Calvary. Então, para mim é sempre uma honra. E eu gosto também de dizer que, como profissão, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu entro em cada jogo com medo, com aquele friozinho na barriga durante a partida, para fazer aquilo que o Senhor me colocou para fazer ali no meu trabalho. E aqui não é diferente. Aqui também, temor e tremor, eu estou aqui tremendo, literalmente, mas com desejo de trazer para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração há um tempo atrás, e ele foi reforçando à medida que eu vinha fazendo e preparando esse estudo, tá bom? Mas eu queria fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Nem todo mundo aqui me conhece. Nós ficamos fora, eu e minha família, nós ficamos fora daqui da Calvary por mais ou menos 12 anos. Então, me chamo Márcio Gonçalves, sou nascido em Santos. Conheci a Jesus ali no final de 2001, através de um ministério de capoeira chamado Associação de Capoeira Nova Visão, do Mestre Chocolate, que fica lá na rua São Paulo, na igreja Getsemane. E um amigo meu que me levou para lá, está aqui hoje, o Rafa, meu parceiro de infância. E no caminho aos treinos, nós começamos a treinar na igreja Surfistas de Cristo, aqui em São Vicente, e lá onde nós encontramos e reencontramos um amigo também nosso de infância que estava dando aula e era do mesmo grupo. E aí lá eu comecei a caminhar na fé. Lá foi onde que o alimento líquido do bebezinho começou a ser aplicado a mim, né? Então, ali, do final de 2001 até o início de 2003, eu fui conhecendo a palavra, fui me convertendo daquilo que eu tinha como preconceito das coisas de Deus, das religiões, da fé, que eu era espírita, e aí passei a conhecer a palavra, conheci a verdade, e em 2003 eu me batizei, e nos meados de 2004, eu e a minha esposa, na época, nós estávamos começando a namorar, quando eu me converti junto com ela. Em 2004, nós passamos a congregar aqui na Calvary. E nessa época da nossa conversão aqui na Calvary, o Senhor começou a colocar no meu coração um desejo de servir em missões. Mas eu não sabia como servir em missões. Eu tinha tido contato com um grupo de jocumeiros, então, aquela ideia deles era muito maneira, muito da hora para mim, só que eu era já ali namorando, na época ali, 2006 eu casei, então o Senhor ele começou a me mostrar uma forma de servir, indo até outras igrejas irmãs, servindo lá no ministério. E foi quando nós saímos, em 2008, para Pernambuco, para auxiliar a nossa igreja e o pastor da Calvary lá de Pernambuco. E lá nós ficamos até 2012. Minha filha mais velha nasceu, a Pauline nasceu lá, hoje ela está, semana que vem, completando 13 anos, e ela é natural de Pernambuco. Depois nós passamos um ano em Campo Mourão, estudando na Bible College lá, até que Deus novamente nos direcionou, e aí nós fomos para o Rio de Janeiro para servir lá na igreja, Calvary Rio, e aí nós servimos a igreja de 2014, ali final de 2013, início de 2014, até 2021, quando nós retornamos para Santos. Nosso filho Mateus, de 9 anos, também nasceu no Rio de Janeiro, então é uma pernambucana e um carioquinha. Carioca da gema. E é isso. E aí nós retornamos para Santos, e aí eu passei a exercer aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração para exercer como profissão desde 2018 no Rio. Hoje eu sou árbitro de futebol, vivo disso. Esse trabalho começou em Pernambuco, foi uma primeira experiência que tive, um primeiro contato que eu tive, fazendo um curso em 2010. Me formei árbitro da Federação Pernambucana de Beach Soccer, de futebol de areia. Tive a oportunidade de ser convocado para algumas competições a nível nacional, como árbitro de futebol de areia. E aí
foi também uma forma que Deus deu para a gente levantar recursos e sustento para nós vivermos as missões, a manter a família lá em Pernambuco também. De lá para cá, eu passei, né, a fazer do futebol, da arbitragem, como minha única renda familiar, como única profissão. E é realmente uma profissão desgastante, é uma profissão bem difícil, né? Porque todo mundo sabe como que é a vida aí de torcedor, mas ninguém sabe como que é a vida de um árbitro. O árbitro não tem torcedor. Na verdade, às vezes ele até tem, da torcida adversária, a qual não está sendo prejudicada por ele, né? E aí, aqui em Santos, eu comecei a arbitrar e conheci uns irmãos de um ministério chamado Atletas de Cristo, onde eles me convidaram para começar a realizar reuniões dos Atletas de Cristo aqui em São Vicente. Eles precisavam de um local para fazer as reuniões, e aí eu falei com o Celso e nós começamos a fazer as reuniões aqui na Calvary, uma vez por mês, desde 2022 que a gente está realizando. Então, também já deixar o convite aí para vocês, a partir do próximo mês nós vamos retornar às reuniões, uma vez por mês, a gente vem aqui, a gente convida atletas, a gente convida treinadores, a gente convida pessoas que estão envolvidas em toda a área esportiva ou não, porque esse não é um padrão a ser seguido, mas é uma oportunidade que a gente tem de trazer da nossa profissão, da nossa função diária, aquilo que a gente pode trazer para a conversão de outras pessoas no nosso meio que a gente está insercido, né? E daí, na última reunião do ano de 2023, eu tive a oportunidade de ensinar e falar sobre julgamento de decisões em uma partida de futebol. É uma forma de trazer a palavra de Deus naquilo que a gente está acostumado a viver. E como árbitro de futebol, eu sou chamado muitas vezes de juiz. Eu costumo dizer que juiz está lá em Brasília e eu só tenho uma careca parecida com um deles. Só. Né? Só tenho uma careca parecida. Mas também nos chamam de professor. E aí, professor? Que não deixa de ser algo até relevante. Por quê? Porque nós estamos ali com o propósito de instruir de acordo com a regra do jogo. E ambas as formas de sermos chamados faz sentido. Como eu disse, um professor ele tem o papel de instruir, né, a regra. Já o juiz, ele tem a função de julgar. O que faz sentido porque nós temos, durante uma partida de futebol, a obrigação de julgar e mediar as ações dos atletas durante a partida. Eles conhecem? Nem todo mundo conhece. Nem todos os jogadores conhecem a regra do jogo. Nem todos os treinadores conhecem a regra do jogo. E nós, juiz, nós, árbitros, nós estamos lá para fazer esse papel, de julgar as ações. E com essa função, com esse papel, nós também temos que atribuir advertências e punições, né, de acordo com a nossa função. E, como tal, nós devemos ser imparciais e julgar com justiça, pois nossas ações podem interferir no decorrer do jogo e as nossas ações inúmeras vezes não vão agradar as pessoas. E aí, quando eu falo as pessoas no ambiente de futebol, equipes, torcedores em geral, mas nós precisamos aplicar a regra. Nós precisamos cumprir o papel. Nós temos ali um livro de regras, inúmeras situações que são colocadas e a gente precisa cumprir imparcialmente. E como seres humanos, nós árbitros também falhamos, nós árbitros também cometemos erros. E sim, recebemos a advertência e a punição pelo papel que nós exercemos. Infelizmente, depois de 12 anos, o ano passado, eu recebi uma punição. Eu tive que ir no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Tive que ir junto com os meus companheiros de jogo. Tivemos que responder e fomos condenados. Tive que pagar uma multa de R$500 e ainda perder 15 dias de trabalho. Tive que ficar na geladeira, como a gente diz, 15 dias. E isso por um erro que eu cometi, por um erro que a nossa equipe cometeu e um erro de direito. E a gente costuma dizer que erro de direito é algo que não tem como justificar. Porque a gente tem a lei, a regra do jogo. Se a gente não cumpre, a gente que conhece a regra do jogo, como que vai fazer, né? Então,
Sim, nós recebemos as punições. Mas aí eu queria entrar no estudo de hoje, trazendo isso como um exemplo, uma analogia, dentro do jogo da vida, como funciona. Todos nós estamos no jogo da vida. Todos nós somos aí como uma equipe, como times, como pessoas de diversas equipes, como pessoas que vivem ali no jogo. E Deus é o nosso juiz. Justo, mas é o nosso juiz, correto? Nós temos a lei de Deus, que é a base do nosso jogo. Como é o jogo da vida para você? Como que você tem vivido nesse jogo da vida? E aí eu queria deixar como tema dessa mensagem, o tema é: o Senhor é justo e perfeito juiz. E o nosso texto base vai estar lá no livro de Romanos, no capítulo 3, nos versos de 21 a 26. Você pode abrir Romanos, capítulo 3, versos de 21 a 23, a 26. Romanos 3, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Amém? Diz assim, Romanos 3, versículo de 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, e a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela sua graça e misericórdia, pela sua abundante e soberana presença em nós. Nós te pedimos para que o Senhor possa vir aos nossos corações e falar aquilo que o Senhor deseja corrigir em nossas vidas. Nós queremos aqui, sim, cumprir o teu papel, nós queremos aqui, sim, ouvir a tua voz e te obedecer e fazer a tua vontade, que é perfeita, soberana e agradável a nós. Por favor, Senhor, ajuda-nos a estar sensível à tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a falar aquilo que teu coração quer falar a nós. Muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua bondade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para louvor do seu nome, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Uma breve introdução. Como uma partida de futebol, no jogo da vida, nós somos como atletas. E estamos jogando uma partida de futebol. Vamos colocar aí a nossa vida anualmente, beleza? Nós estamos aí iniciando um ano, temos aí agora 352 dias para jogar essa partida, já que esse ano ainda tem um acréscimo, porque nós somos ano bissexto, né? Então nós temos um dia de acréscimo. Então nós temos aí 352 dias para jogar. Para jogar de acordo com a regra. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer as escrituras e fazer aquilo que o Senhor deseja, uns para com os outros,
na onde nós estivermos insercidos, onde nós estivermos trabalhando, onde nós estivermos estudando, o que nós estivermos fazendo, nós precisamos cumprir essa regra de sermos pequenos embaixadores de Cristo, pequenos cristos. Paulo usa o exemplo de uma corrida para falar a respeito da sua caminhada, da vida, de um lutador, de um guerreiro. E nessa mesma linha de raciocínio, nós estamos sempre buscando conquistar nossos objetivos no Senhor. Mas, como seres humanos, estamos também constantemente quebrando a regra do jogo, constantemente pecando. E se nós estamos fazendo isso constantemente, e aí eu falo, eu peco também diariamente, e aí nós pecamos diariamente, por que então eu posso, num determinado momento, parar, olhar uma situação, olhar uma vida, olhar uma pessoa e julgar essa pessoa tão rapidamente? Um árbitro de futebol, ele é levado a tomar decisões em frações de segundos. É frações de segundos que eu preciso tomar uma decisão em cima de uma ação, que é tudo muito rápido no jogo de futebol. No jogo da vida, também às vezes precisamos tomar algumas decisões mais rápidas, mas nem tanto. Muitas vezes podemos até pensar, fechar os nossos olhos, orar e buscar a Deus. Se nós temos essa liberdade, por que julgamos tão rápido? Por que agimos em julgar as ações uns dos outros tão rapidamente? No entanto, será inevitável as consequências dessas ações quando nós erramos, quando nós pecamos. É inevitável, né? Você colhe aquilo que você planta. Você, inúmeras vezes, vai receber daquilo que você fez. Então, o Senhor, na sua bondade e amor infinito, ele nos deu o livre-arbítrio para julgarmos as nossas escolhas e colhermos os frutos das nossas escolhas. Quer sejam boas, quer sejam más. Correto? Nenhuma mentira até aqui, né? Mas por que julgamos, então, tão rapidamente as ações uns dos outros, as coisas ao nosso redor, sem ter esse olhar doce, amável e gracioso de Deus? Isso o Senhor vem, desde o final do ano passado, na ministração, ele vem colocando isso no meu coração. Porque eu estou constantemente sendo hostilizado numa partida de futebol nos jogos. Eu estou constantemente sendo hostilizado por atletas, treinadores, torcedores, pais, crianças de 7 anos, vendo um pai ser expulso do ginásio porque está xingando, está fazendo ali arruaça. Imagina, são situações que a gente passa, que eu passo aí quase que anualmente, quase que diariamente. Então a gente colhe, muitas vezes, os frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. Em um jogo de futebol, se um árbitro erra durante a partida, atribui culpa a ele. E o resultado que for ali no final, muitas vezes viram para você e falam: parabéns, você venceu o jogo. Você ganhou esse jogo. Olha, já ganhei muitos jogos, viu? Porque nunca, numa partida de futebol, num jogo, você nunca vai agradar a todos. Opa, e aí o Senhor, né? Também, né? Não, a gente tem esse ditado popular, né? Nem Jesus agradou a todos, quanto mais nós. Mas no jogo da vida, nós não estamos preocupados se vamos ou não agradar, mas nós precisamos estar preocupados sim. Como nós vamos testemunhar? Como nós vamos fazer com que as pessoas olhem para nós em relação à nossa fé, ao Senhor que nos salvou, que nos resgatou, aquele que tem mantido as nossas vidas com o propósito de levar outros a Cristo, a salvação. E como árbitro eu também sou julgado, embora eu tenha que ali numa partida julgar. Se os atletas também são julgados. Se um atleta comete um erro durante a partida, é torcida que o julga, é a comissão técnica, a sua equipe que o condena, ainda mais os comentaristas
palpiteiros de plantão, né? Os corneteiros de plantão. Então tem essa situação também. E no jogo da vida não é diferente, né? Não é diferente. Vocês estão entendendo? Então, estão pegando o raciocínio aí, a comparação? No jogo da vida não é diferente. Nós erramos e somos rapidamente julgados. Mas, se inúmeras vezes somos julgados por pessoas que não conhecem da graça de Deus, aí eu, diante disso, eu fico em paz. Eu fico em paz porque eu sei quem me justifica. Mas eu preciso ter sabedoria de mostrar nas minhas ações, daquele momento em diante, a graça e o amor de Deus para aquela pessoa, para quem me julgou. Por quê? Porque senão não faz sentido. Se aquela pessoa viu algo errado em mim e atribuiu um julgamento errôneo, eu preciso corrigi-la. Mas como? Indo de encontro? Não, nas ações. Aí eu preciso rever as minhas ações, rever os meus conceitos ali, o meu modo de viver ali perto, para poder levar a ela uma pequena demonstração de quem é Deus, de quem é o meu Deus. Porém, quando nós cristãos julgamos as ações uns dos outros, nós, sendo conhecedores da graça, desse amor maravilhoso de Deus, nós levamos isso para um outro ponto. Nós passamos a ser maus representantes de Deus. E isso o Senhor, ele deseja que nós venhamos a corrigir. Quando julgamos uns aos outros, tendo conhecimento da graça e misericórdia de Deus, nós precisamos parar, orar, buscar a Deus, para saber o que Ele quer de nós, como Ele quer nos corrigir. Porque é fato. Um pequeno grãozinho pode fazer algo extraordinário, algo grandioso. Então, uma pequena gota de injustiça ao julgarmos alguma ação, isso pode ser desastroso. A gente pode causar um mal grandioso ao nosso irmão, à nossa irmã, no nosso meio. Então, nós precisamos ser prudentes. E aí eu quero fazer uma primeira observação em relação ao texto lá de Romanos 3, do 21 ao 24, do 21 ao 22, que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Se o Senhor justificou tudo pela nossa fé, por que julgamos uns aos outros na antiga lei da carne? Tudo que eu estou dizendo é algo que serve para mim, primeiramente. Tudo o que eu tenho feito em ações com pessoas, com a minha família, com os meus filhos, em ações de julgar alguma ação, alguma atitude, eu paro, eu vejo que muitas vezes é um erro, eu cometi ali um erro. Por quê? Porque como seres humanos nós somos levados à carne, a agirmos no impulso da carne. Vou citar um exemplo. Como árbitro de futebol, eu tenho que às vezes ser enérgico, né, com o jogador. Numa brincadeira, numa resenha aí com os meus amigos da arbitragem, onde eu levei minha família e tudo mais, eu tive que chamar a atenção do meu filho ali no momento, numa situação, meu amigo chegou e falou: caramba, já achei que ia puxar o cartão amarelo pro moleque, pelo meu modo de agir. E é uma pessoa que não conhece a Cristo. Então, a minha ação já levou um julgamento de ação, da minha atitude, já levou a julgar um pensamento, uma ação, tipo, pô, como é que é, então, esse cara na casa dele com os filhos dele? Você entende? Então, assim, constantemente estamos julgando e sendo julgados pelas nossas ações, quer queiram, sejam simples ou não. Então, a gente precisa ser prudente. Se o Senhor justificou tudo pela fé, pela nossa fé, por que julgamos
pela carne. O Senhor Jesus, ele cumpriu tudo perfeitamente. E é como o texto diz, a lei e os profetas dão testemunho disso. Ele foi perfeito em cumprir, em julgar as ações uns dos outros ali ao redor, quando aparecia a situação, ele julgou com justiça e foi julgado injustamente. Mas nem por isso ele julgou o errado. Nem por isso ele julgou na carne. Sendo assim, se somos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, devemos agir como o Senhor, que em amor e graça nos justificou e julgou as nossas ações, nos perdoando. E não é fácil. A palavra perdoar, ou a palavra perdão, ela nunca é fácil de se ouvir, essa palavra. Ela nunca tem um som agradável, muitas vezes, ao nosso ouvido. Porque inúmeras vezes nós nos sentimos injustos, injustiçados, e tomamos uma ação de acordo com aquilo que foi feito a nós. E inúmeras vezes, pode até ser verdade. Pode até de fato você ter sido injustiçado, você ter sido ali mal interpretado. E aí você sofreu uma retaliação, você sofreu ali uma ofensa, onde você se sente mal. Mas o Senhor nos chama, diante dos julgamentos, a ação de perdoar. E a ação do perdão. E a de se arrepender, né? Porque quando nos arrependemos, nós liberamos perdão a outros. A quem, de repente, julgou a nós erradamente. Quando nós nos arrependemos, nós levamos essas pessoas ao julgamento também. A ele entender e receber se é sim ou não. E aí eu vou contar uma história engraçada. Há uns anos atrás, já convertido, tudo, o meu irmão mais velho, ele chegou para mim, ele chegou de viagem em casa, ele não morava aqui, chegou de viagem em casa, minha mãe trabalhando que nem doida, não sei o quê, voltava para casa, tava a louça tudo lá em cima da pia, pá, não sei o quê, e pô, eu também trabalhava, voltava, chegava, e ele não, ele tava de férias, né, chegava, ia surfar, voltava, deixava tudo sujo, tudo largado, minha mãe chegava lá, cansada, aí cheguei um dia, falei, pô, e aí, meu irmão, qual é? Arruma as paradas aí, cara. Deixa tudo pra mãe, né? Não sei o que. Eu falei, pô, mó folgado, irmão. Vai arrumar um bagulho, pô. Deixar a mãe tudo aí ocupada, tendo que fazer as coisas e trabalhar e não sei o que. Aí ele, que não sei o que, tá mó folgado. Eu falei, não, folgado é tu, cara. Tá aí de férias aqui em casa e tá achando que tá num hotel que tem empregado? Beleza. Aí saí, fui sentar no sofá, fui assistir TV, e ele lá na cozinha. E eu só escutando ele resmungar, lavando as coisas. Aí o Senhor chegou e falou assim, pede perdão pro seu irmão. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, como assim, Deus? Pedir perdão, cara, mal folgado, mano. Pedir perdão pro seu irmão. Ele precisa conhecer o meu amor através de um amor no falar, nas suas ações. E é o que eu digo, o perdão, o perdoar, o ouvir perdão, o ouvir de Deus que você tem que perdoar o seu irmão, a sua irmã, o seu familiar, alguém, é algo difícil de exercer esse trabalho. Mas o Senhor nos exige isso. E aí foi ali, passou ali um tempo, o Senhor, vai. Aí eu fui, pô, André, eu te pedi perdão, fui ignorante com você, né? Desculpa, é só porque a mãe está realmente cansada, assim, eu só queria que você compreendesse, mas me desculpa pelo modo como eu falei. Tá bom, tá folgado mesmo pra caramba, isso aqui. Falei, misericórdia. Eu ainda pedi perdão, ainda tomei outra sarrafada do cara. Mas é assim. É assim. Ou foi diferente com Jesus? Não foi diferente com o Senhor. Não vai ser diferente com a gente. Se a gente pensar que vai ser diferente com a gente, que vai ser mil e uma maravilhas, alguma coisa está errada que não está certo. Né? Então, é nesse princípio. E nós devemos agir como o Senhor agiu. Perdoar, se arrepender. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2, diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados,
Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usado para medir vocês. Só um minutinho. Então, aqui em Mateus o Senhor diz, não julguem. Para quê? Para não ser julgado. Porque a mesma medida que vocês julgarem, vai ser o julgamento de vocês. Então ele já deixa bem claro que é igual. Quer queira ou não. Quer goste ou não. Tiago, capítulo 1, versículo de 19 a 20, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí, nesse versículo, no versículo 20, a gente já vem aí, Tiago falando, sejamos tardios em ações que podem causar confusão e divisão, mas sejamos prontos em ações que podem trazer união. Parar para ouvir, você tem 2 ouvidos e tem uma boca. Gente, quantos de vocês já ouviram a mãe de vocês falar isso? Vocês têm 2 ouvidos e uma boca. Então fecha a boca e ouve, cara. E é assim a nossa vida cristã. O Senhor está constantemente querendo que a gente ouça e a gente está querendo falar. E o Senhor, calma, ouve, seja você pronto a ouvir, tardio ao falar. E mais do que isso, porque quando você começa a falar, o segundo passo é a ira. O segundo passo é você já começar, já querer rosnar e querer partir para outras coisas. E aí já começa a falar besteira. E aí é explodir mesmo. Não, não tem explodir. E aí, o irar-se, você pode colocar isso como uma semelhança de julgar. Quando você se ira, você julga rapidamente alguma coisa que alguém falou para você. Porque você foi tardio no ouvir, mas pronto no falar. Você não ouviu a frase no completo, pegou meia frase e já era, já vai distorcer tudo. E aí, dessa forma, nós julgamos os outros sem darmos a oportunidade de ouvir com clareza. Quando nós nos iramos, quando nós cometemos a ira, de uma forma, né, como semelhança aí, quando julgamos alguma coisa, nós produzimos algo que não é a justiça de Deus. E quando a gente produz, nós cristãos produzimos algo que não é a justiça de Deus, podemos ser qualquer pessoa, mas nunca seremos vistos como imitadores de Cristo. Nunca seremos vistos como cristãos. Por isso, isso é muito sério. E isso, quando o Senhor colocou no meu coração, Ele me levou a ver em muito, as minhas ações e decisões dentro de um jogo de futebol. E olha, eu não sei quanto a vocês, eu comecei a viver a minha vida profissional como algo a quem eu preciso sempre de Deus para tomar todas as decisões, todas as ações. Quer eu tenha domínio da regra ou não, eu preciso constantemente estar pronto, estar pedindo o auxílio de Deus. E aí, como eu falei, eu entro em cada partida de futebol com temor e tremor. Eu literalmente entro em cada partida de futebol com frio na barriga. Por quê? Porque eu quero entregar o melhor de mim como profissional para a glória de Deus. E ali julgar as ações é algo muito difícil. E a minha oração em todos os jogos é a mesma. Senhor, me faça julgar com justiça todas as ações segundo a sua justiça. Por quê? Porque se eu julgar na minha carne, vai ter ações de pessoas contra a minha pessoa em que eu vou esquecer que eu sou cristão. E eu não quero isso. Não isso. Eu não quero dar esse mau testemunho. E aí, essa é a minha oração em todos os jogos. Senhor, me ajuda a julgar com justiça todas as ações conforme a sua justiça.
E é assim. E, continuando, Lucas, capítulo 6, versículo 37, diz assim: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Toda ação gera uma reação. E no nosso meio cristão, na nossa vida cristã, não é diferente. Toda ação gera uma reação. Mas a graça e a misericórdia do Senhor, ela justifica ou ela precisa justificar as nossas ações. A misericórdia e a graça, elas precisam estar caminhando junto com o nosso julgamento. Porque a justiça de Deus nos nossos julgamentos vai produzir santidade, vai santificar, vai dar bons frutos, vai dar bom testemunho. E é isso que a gente precisa ter em mente. Que quando julgarmos, julguemos com justiça, porque é Deus quem vai ser agraciado. É Deus quem vai ser bem visto, não nós, né? Que ele cresça e eu diminua. Que o Senhor continue a crescer através de mim, através de você, através da igreja, mas com julgamentos de justiça, debaixo do amor e da graça de Jesus Cristo. Amém? Segunda observação do texto, voltamos lá, Romanos, capítulo 3, versículo de 23 a 24. Diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Partindo desse princípio de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, quem somos nós para pensarmos em agir, julgar ou tomar partido de alguma forma ou agir de alguma forma no nosso próprio pré-conhecimento das coisas? Quem somos nós? Se nem o Senhor julgou com tanta severidade, por que muitas vezes julgamos? Por que tantas vezes eu julgo as ações da minha esposa com tão forte? Ou os meus filhos? Por quê? Porque a gente está aí o tempo todo andando na rua, olhando um lado, olhando uma coisa, olhando o outro e julgando as coisas tão rapidamente, sem às vezes ao menos ter a ideia do que está acontecendo. Estou mentindo? É assim, dia após dia. A gente é muito rápido em julgar. A gente é muito rápido no nosso raciocínio em olhar uma coisa, opa, aquilo ali não está certo. Aquilo ali tem alguma coisa, aquilo ali, ó, no meu ver, ao meu ver, é assim que aquele lugar deve estar vivendo. Quem de nós, né? Quem somos nós? Não há nada em nós que nos faça diferente dos outros. Somos um bando de pecadores. Somos um bando de pecadores miseráveis que precisa diariamente da graça de Deus para se manter vivo. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, no primeiro momento assim que ele quisesse, ele ceifava. E a terra inteira ia, né? O que nos dá a ideia de achar que somos diferentes dos demais, pois todos pecaram, todos nós estávamos afastados, mas o Senhor Jesus nos justificou. E de que forma que ele nos justificou? O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe que ele era um perseguidor de Cristo. Como ele pode falar assim? Né? Julgamos rapidamente as histórias bíblicas, né? Quantas vezes você já leu as histórias ali e começou a julgar? Ah,
Cara, se fosse eu, não seria assim. Se fosse eu, acho que ia fazer diferente. Esse acho que você colocou na tua frase já demonstra que a tua carne não ia permitir de ser nada de diferente. Isso daqui é corrompido e nos faz pecar todos os dias. No pensar, no agir, no falar, no ouvir, no ver, constantemente. E o apóstolo Paulo, entendendo aquilo que o Senhor fez na vida dele, e ele já sendo desde novo conhecedor das Escrituras, ele consegue dizer isso com propriedade. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É não julgar com rapidez, mas é ser imitador, é ser amável, ter graça, ter misericórdia. Paulo, como entendedor da lei, né, do Antigo Testamento e tudo mais da lei dos profetas, ele nasceu nesse meio já tendo o seu pré-conhecimento de todas as coisas com muita firmeza. Tanto é que ele era um dos perseguidores mais firmes do cristianismo na época. Mas ele pôde ver uma graça que cada um de nós pôde também presenciar, pôde ver, pôde sentir, pôde receber de Deus no momento da nossa conversão, no momento do nosso relacionamento com Deus ali no início de tudo. A gente pôde ver essa graça, esse amor, e ver quão miserável nós éramos e quão bondoso Deus é, que nos permite permanecer em pé, permanecermos vivos e fazendo a obra dele. E ele nos chama ainda, miserável homens que somos, ele nos chama ainda para estar ativo no reino dele, como embaixadores do reino de Deus na terra. Quem somos nós? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça essa que nós cometemos no momento em que julgamos as coisas. Passamos a ser injustos a partir do momento em que julgamos as ações uns dos outros, sem olhar de graça, sem olhar do amor de Cristo. Mas ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, Jesus é fiel, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Sendo assim, nós também temos isso em nós e para nós. É uma função nossa, é uma obrigação nossa sermos rápidos em liberar perdão, em liberar amor, em perdoar as injustiças feitas conosco. O Senhor Jesus ele veio trazer redenção. Ele veio trazer reconciliação e restauração dos corações dos homens, de todos nós, homens pecadores, a Deus Pai. Esse é o papel principal ali de Jesus, de mostrar nele, na sua vida, tudo aquilo que Deus queria para nós, seres humanos, desde a criação. Relacionamento. E aí em Jesus veio reconciliação e restauração. Os nossos corações hoje se alegram no Senhor. Os nossos corações hoje conseguem se alegrar até nos momentos de tristeza, de luta, de luto. O Senhor, ele consegue trazer a nós a lembrança de para onde nós estamos indo. No ano passado, em agosto, eu perdi minha mãe. E é curioso porque o tempo que a gente teve, né, Paty, de retorno desse tempo fora de Santos e convivendo com a minha mãe em casa, a gente pôde ver em algumas ações dela imitações das nossas ações.
E minha mãe não era cristã, minha mãe não era convertida. E assim, a gente brinca muito que os nossos filhos aprendem as coisas de nós por osmose. Estão vendo o tempo todo a gente fazendo as coisas e estão imitando. E aí é trejeitos que eles imitam, é fala que eles imitam, é o grito que eles imitam, é tudo. Até o deboche. Até debochar eles aprendem com a gente quando a gente faz. Eu com a Patrícia comigo. Aí vai o Matheus com a Pauline e faz um com o outro. E eu tô tendo um trabalho com a Pauline de começar a mostrar para ela, ensinar para ela que tem uma linha tênue entre o respeito com o pai e com a mãe e o deboche que ela tem tido com o pai e com a mãe. Tem o momento da diversão, o momento da brincadeira e o momento da seriedade. E inúmeras vezes eu estou repreendendo, chamando a atenção dela, ela, estou brincando. Eu falei, não, mas eu não estou brincando. Eu estou falando isso com você e você está debochando? Então, tipo assim, por quê? Porque nós fazemos isso. E aí o julgamento deles, né? Esponjinha que são, pegam tudo e julgam rapidamente as ações e agem dessa forma. Então o Senhor ele veio trazer a nós reconciliação, restauração dos corações de pecadores, falhos e necessitados disso. Nós não tínhamos como fazer nada senão pela graça, misericórdia e salvação de Jesus. Isso é o amor de Deus. Perdão e graça. Perdão pelos pecados do passado, do presente e do futuro, e isso é algo fato, inevitável. Amanhã ou daqui a algumas horas vou pecar de alguma forma contra Deus, contra as pessoas, e aí é um mau testemunho que eu levo de Deus para as pessoas, mas ele libera perdão e graça. Ele libera perdão constantemente. Graça é o amor que nós não somos dignos de receber, mas que Deus tem o prazer em dar. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, poder viver isso é maravilhoso. O Caio tocou esse último louvor agora, antes da palavra. Cara, o louvor que eu escutava em 2001, 2002, no início da minha conversão. Cara, eu lembro desse louvor e ele me trouxe uma nostalgia. Assim que ele começou a tocar, eu olhei para ele e falei, tá de sacanagem. Esse louvor, ele é um louvor que para mim marcou. Porque eu era um jovem de 24 anos, não tão jovem assim, mas de 24 anos, cheio de sonhos, de desejos, cheio de alegria, conhecendo um Deus que estava me perdoando de tudo aquilo que eu já tinha feito de errado, e ainda me perdoando de tudo aquilo que eu ainda ia fazer de errado. Ah, incrível. O louvor diz, né? Debaixo de tuas asas eu sinto proteção. Cara, quem de nós não sente essa proteção de Deus diariamente em meio ao caos que a gente vive? Em meio ao caos que a gente vive. São mães que têm que trabalhar e deixar os filhos, ou levar os filhos, ou cuidar dos filhos em casa. Pais cuidando dos filhos enquanto as mães trabalham. Homens trabalhando. Eu apitando o jogo, sendo xingado por criancinhas de 7 anos de idade. Sabe, a gente está... Sabe um ambiente hostil? É ambiente hostil à nossa vida cristã o tempo todo. E não tem que ser diferente, porque o Senhor disse que não ia ser diferente. Nesse mundo tereis aflições. Só que o bom ânimo que ele diz na continuidade do versículo é que não, é a base para a gente permanecer firme e vivo. Para a gente permanecer entendendo que a justiça e o juízo dele é sobre tudo e sobre todos. Eu posso ser hoje injustiçado, mas o Deus que me guarda vai trazer no momento oportuno, no momento dele, aquilo que eu preciso, para a glória dele, não para a minha. Para a glória dele, não para a minha. E aí eu preciso ser reforçado, ser lembrado pelo Espírito Santo todos os dias, de que a minha recompensa não está aqui. Eu colho os frutos de uma vida com Deus aqui.
mas a minha recompensa não é aqui. Eu usufruo dos benefícios de ser filho do Deus Todo-Poderoso. Mas eu não posso fazer desse benefício algo como julgar outros, algo como sendo superior a outros, ou algo que me faz diferente de outros. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa entender que o perdão e a graça ela é inevitável e ela deve ser uma constante em nossas vidas e ações. Terceira observação do texto, versículo Romanos 3, versículo 25 ao 26. Eu já estou concluindo. Estou melhor que a primeira vez, não estou, Paty? Minha primeira vez foram quase 2 horas. Sério. Não estou brincando. Tem experiência, né? O Senhor foi falando, eu fui achando que podia falar. Ai, ai. Vamos lá, Romanos 3, versículo 25 e 26 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus ele fez uma oferta de sacrifício por toda a humanidade. E sendo assim, quando julgamos uns aos outros na carne, tornamos esse sacrifício, essa oferta perfeita de Deus, um ato um pouco pequeno, sem poder e sem sentido, não é? Se a gente, conhecendo desse amor de Deus, desse sacrifício do Filho dele na cruz por nós, por nossos pecados, nos julgando em amor e nos trazendo uma justiça que não merecíamos, quando nós julgamos uns aos outros na carne, a única coisa que me vem na cabeça é que esse ato de Deus por nós é algo pequeno, sem poder e sem sentido. Estamos falando do sacrifício de sangue de Jesus. Sacrifício que Deus nos deu ao entregar o seu único filho em nosso lugar. E vocês vão concordar comigo que é impossível olhar as Escrituras, ler esses atos de Deus por toda a humanidade e achar que tudo isso que o Senhor fez é um ato pequeno, sem poder e sem sentido, correto? Impossível ver nas Escrituras tudo o que Deus fez e achar pequeno, uma ação pequena, uma ação simples ou sem sentido. Não. No jogo da vida, o justo juiz, ele quer nos trazer justiça, mas ele mostra nas Escrituras que as condenações já foram feitas no filho dele. Então, para pensar. Hoje eu estou vivendo uma vida, jogando, né, o jogo da vida, já sabendo que qualquer ação que eu tenha, o justo juiz já julgou e condenou o próprio filho no meu lugar. Eu não posso fazer isso, algo pequeno, algo simples, sem sentido. Eu não posso tornar esse ato de amor tão grande por nós, algo simples e sem sentido. Por isso, sim, o Senhor ele me repreende, me repreendeu nesse estudo, a começar a olhar as coisas ao meu redor e ser mais prudente nas minhas ações, a ser mais prudente nas minhas escolhas. O Senhor, ele me fez olhar os meus filhos e olhar os meus filhos dependentes de mim e da minha esposa como que eu fosse necessitado todos os dias de acordar
e ser dependente dele também. Nossa filha, nosso filho, eles levantam. Muitas vezes a gente tá dormindo, eles acordam antes, ficam lá no quarto brincando, ou ficam lá na sala assistindo TV. E aí, quando a gente acorda, a gente vai, prepara o café, faz as coisas. Embora algumas vezes a Pauline, agora com 13 anos, está começando aí, toma liberdade, vai, faz. Outro dia ela foi, preparou o café. Fez o café, eu acordei, eu falei, ô Paty, o café tá da hora. Ela, foi a Pauline que fez. Eu, sério? Só fala para ela não ficar mexendo com fogo, não. Que aí a gente fica preocupado, né? Aí a gente fica cauteloso. Mas é isso. Os nossos filhos, eles são dependentes de nós. Eles acordam precisando de nós. Eles vão sendo direcionados por nós o que fazer ou não fazer. Por que que nós hoje somos diferentes? Porque nós acordamos já tomando as ações, tomando as decisões. Ah, vou fazer isso, isso, aquilo, mas a gente não para orar, a gente não para saber o que o Senhor quer, a gente não para. E aí eu falo por mim, tá? Não estou falando vocês, não estou julgando vocês, eu estou me julgando, me julgando. Porque muitas vezes eu acordo e saio na adrenalina, na alucinação de fazer as coisas no meu dia a dia, sem ter o meu tempo com Deus. E cara, como é maravilhoso quando a gente faz isso. Nossa, eu esses últimos dias preparando os estudos, sendo incomodado pelo Espírito Santo por fazer isso, né, de acordar, de esquece o WhatsApp, as mensagens que estão aí, que mandaram de noite, algumas coisas. Para, tem um minutinho só ali, e leia a palavra. Como fica mais suave, como fica mais doce, como fica mais prazeroso. Mas tem dias que fica alucinante, mas o Senhor vai e te usa, te mostra que aquela palavra foi para isso. Olha o que aconteceu, olha como você viu a palavra hoje de manhã, olha como o Senhor falou contigo, falou o teu coração. Quem você buscou? Todas as ações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sejam elas boas ou más, todas as coisas cooperam. O Senhor te cuida, te guarda. Ele vai te mostrar alguns caminhos tortos para você olhar, para você ter discernimento, saber quando ou não e como agir. E aí eu vejo nesse verso 26, o Senhor dizendo assim: no presente, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquilo que tem fé, daquele que tem fé em Jesus. Pela fé em Jesus, nós temos esse presente da salvação, como uma manifestação da justiça imparcial e incondicional de Deus por nós. É imparcial e incondicional. Ninguém é o filho preferido de Deus, mas cada um recebe aquilo em especial que Deus quer. Eu recebi a minha esposa, eu recebi meus filhos de presente, diferente uns dos outros, mas eu recebi isso como presente. Isso é algo maravilhoso para nós. Nós temos as nossas vidas como um presente de Deus para nós vivermos o livre-arbítrio, mas sabendo que é Ele quem quer estar conosco caminhando lado a lado. Em Salmos 40, no verso 6, diz assim: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Tudo o que o Senhor tem feito tem sido perfeito. Ele, quando lá no Antigo Testamento, o povo de Israel precisava entregar holocaustos e sacrifícios para ele como uma forma de purificação, de redenção, de busca ali de arrependimento dos pecados, o Senhor hoje tornou tudo isso o contrário. É Ele fazendo a nós. Não é nós para o alto, não é de nós para Deus, é de Deus para nós. E aí fica esse fluxo. Fica esse fluxo. Porque Ele derrama em nós e a gente entrega para Ele de volta. Não temos nada de bom para entregar para Ele, senão dele mesmo. Correto? Não temos nada de bom. O que vou entregar de bom?
Sou um pentelho, sou um mala sem alça para minha esposa muitas vezes. Sou ou não sou, Paty? Não precisa mentir, é verdade. Eu sei quem eu sou. E minha mãe já dizia que assim, eu sei o filho que eu tenho. Sabe? Então é isso. Nós não temos nada de bom. E o Senhor derrama sobre nós o quê? Amor e graça. E o que a gente devolve para Ele? Injustiça. A gente devolve para Ele gratidão. Mas qual é a proporção que a gente tem entregue para Ele? Daquilo que Ele tem derramado sobre nós? Então, tudo que o Senhor tem feito é perfeito, é bom. Ninguém pode pensar em tirar ou acrescentar nada do que Ele tem feito. Ninguém pode. Eu não posso tirar e nem acrescentar nada daquilo que Deus tem feito a mim. Quanto mais ao outro. Quanto mais determinar o que o outro deve ser ou como o outro deve agir, seja na fé ou não. Deus ele nos dá a oportunidade de voltarmos e voltarmos e voltarmos. Quantas vezes forem necessárias para vivermos essa plenitude de Deus, através do arrependimento, através do perdão, através de se render a Ele. Segunda Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se temos Cristo como nosso Senhor, se nos chamamos como povo de Deus, esse versículo é para nós. Porque se nos chamamos como cristãos, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos orar. Devemos nos arrepender, pedir perdão todos os dias, como Jesus fez por nós na cruz. Certo? O Senhor na cruz vira para o Pai e fala: perdoa eles não sabem o que fazem. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, como imitadores, como pequenos cristos. Devemos também perdoar, como muitas vezes o Senhor perdoou. Quando vinham os enfermos e doentes diante de Deus, de Jesus, ele falava: seus pecados estão perdoados, vá, levanta e anda, vá, seu curado. O Senhor, ele é o maior exemplo para nós de como é viver o jogo da vida, tendo a oportunidade de ser o juiz, julgando a sua própria vida e todas as pessoas ao redor, e ele ainda assim se colocou como um réu, como um atleta igual a nós, correndo essa vida, correndo esse jogo, e ainda demonstrou em humildade. E quando julgado com injustiça, aceitou e recebeu. Lembra que eu falei que eu fui julgado? Eu fui julgado com justiça. Não queria. Não queria. E é engraçado, detalhe, alguns casos de árbitros que foram julgados por coisas às vezes até um pouco menor do que aconteceu comigo, tiveram perdão dos advogados, dos juízes, né? No STJD. Naquele dia, um dos juízes, ele chegou e falou que assim, que o nosso advogado de apelação, ele, são réu primário, né? Nunca tiveram nenhuma outra queixa deles. Não, tá bom. Mas eles vão servir de exemplos para os outros. Falei, justo hoje? Tinha que ser eu o exemplo? Tinha que ser em mim, na minha equipe, o exemplo dessa ação em particular? Mas o Senhor falou, Por quê? Porque nós, diante deles, nós assumimos o nosso erro. Porque o que eles esperam? Que o árbitro chegue lá e conte uma história. Tente ludibriá-los.
E nós chegamos lá e eles falaram, perguntou levanta aí, o que você fala em sua defesa? E um por um nós falamos, sou culpado. Não tem justificativa, o que fizemos erramos, é um erro de direito, e estamos aqui para ser julgados, para receber a sentença que vocês acharem necessária. Mas não me agradou. Como não agrada? Realmente não agrada. Mas na justiça de Deus, isso se tornou algo tremendo e grandioso para mim no meu meio de trabalho. Porque hoje eu posso me policiar nas minhas ações, eu começo a me dedicar mais a estudar e reforçar daquilo que eu conheço da regra, para não errar novamente, para não pecar novamente. Já estou terminando. Se verdadeiramente nos convertermos dos nossos maus caminhos, como diz esse versículo, essa nossa mudança de direção, 180 graus, vai fazer diferença. Vai fazer sentido e vai fazer diferença em todos ao nosso redor. Se realmente essa mudança, essa conversão vier com mudança de mentalidade, vier com uma metanoia, essa mudança na mente, nós vamos conseguir mudar o nosso caráter. E mudando o nosso caráter, vai ser gerado uma mudança espiritual em nós. Se pararmos para analisar esse versículo, se começarmos a agir conforme o Senhor nos determina nesse versículo, nós vamos ser levados a ter uma mudança de mente, de ação, de caminhar, e mais do que isso, espiritualmente nós vamos ter um crescimento maravilhoso. Porque nós vamos começar a produzir um relacionamento com o Espírito Santo mais puro, mais sensível, ao ponto de ouvirmos a Ele e não questionar Ele, ao ponto de ouvirmos o que Ele determina para nós e simplesmente fazer aquilo que Ele pede para nós. Não ponderar, igual eu ponderei na história com meu irmão. Não ponderar como eu já ponderei em diversas outras histórias, em diversas outras situações, o Senhor falou, vai, eu estou te mandando, vai e faz. E aí você reluta e reluta e reluta, e aí quando você faz, você vê que Deus é bom o tempo todo. E como bom seria se eu tivesse feito ali naquele primeiro momento que Ele mandou fazer. Então, para concluir, no jogo da vida, o coração que Deus nos dá é um coração para que julguemos de acordo com como Ele faria, né? O que Jesus faria. E para vivermos a eternidade com Ele, precisamos começar a julgar a nós mesmos antes de qualquer ação e julgamento das pessoas. Precisamos disso para ontem, porque não há tempo e espaço para agirmos diferente daquilo que o Senhor fala através de nós, através da sua palavra, aquilo que o Espírito Santo tem nos incomodado. Não temos tempo mais para brincar. E aí, as palavras de Paulo fazem muito sentido. O esmurro o meu próprio corpo, faço dele o meu escravo, luto todos os dias contra a minha carne, para subjugar esse corpo que me leva a querer pecar, para fazer a vontade de Deus e para ver a glória de Deus na eternidade. Porque se esse não for o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, então não faz sentido continuarmos lendo as Escrituras e vivendo como pequenos cristos. Amém? Perdão e graça é o que o Senhor quer de nós. Perdão e graça. Vamos orar. Senhor, nós somos incapazes de fazer algo
de fazer algo que não seja aquilo que o Senhor queira que a gente venha fazer. E não tem nada de bom em nós, não tem nada de bom para fazer, que façamos. Não tem nada, Senhor. Tudo o que fazemos, inúmeras vezes fazemos pela nossa própria carne. Por isso te pedimos, nessa noite, que o Senhor derrame, mais uma vez, perdão e graça. A tua igreja aqui, que se chama pelo seu nome, pede a ti, derrama novamente, perdão e graça. Corrige os nossos corações, corrige as nossas vidas, nos restaura, nos humilha, se preciso for, mas ergue uma igreja firme e caminhando de acordo com o poder do Espírito Santo. Por favor, Senhor, perdão e graça, para que possamos olhar as coisas ao nosso redor e julgar com a tua justiça, para que possamos propagar o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. Por favor, Deus, derrame sobre nós teu perdão e a tua graça todos os dias. E que no jogo da vida nós possamos cumpri-la de acordo com a tua vontade, justo e perfeito juiz. Louvado seja o teu nome, Jesus.